Vamos para a leitura das Sagradas Escrituras todos os dias, 5h59 da manhã. Lemos 40 minutos até encerrarmos a leitura integral das Sagradas Escrituras. Nós já estamos no dia 62. Essa é a nossa live de número 463, sempre abordando acerca das Sagradas Escrituras, dos símbolos de fé. Que você possa estar conosco nessa jornada. Pegue sua Bíblia para que possamos ler a vontade perfeita de Deus. Lembrando que a nossa única regra de fé e prática emana das Sagradas Escrituras. Que Deus, nosso Senhor, possa nos dirigir. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós clamamos a Ti. Tu és Criador de todas as coisas. Tu és nosso Deus, o único e maravilhoso Deus. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos guie para que possamos compreender as suas doces mensagens, escritas desde a eternidade, para que possamos viver em obediência a ela. Portanto, nos dê um coração apto e ensinável, um coração do qual reverencia teu soberano nome. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 É isso. Vamos para cima então? Capítulo de número 38 do livro de Jeremias. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Semalias, e Passur, filho de Maquias, ouviram o que Jeremias dizia a todo o povo. Assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida, eles viverão. Assim diz o Senhor: a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar aos poucos os soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse: faça o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo, e Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço, mas, naquele momento o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Meu senhor, o rei disse, esses homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço, logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço, antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio, debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de pano de roupa velha, levou-os até o poço por meio de cordas e os desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque os pedaços de pano debaixo dos braços, para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda, permaneceu preso ali. Certo dia, Zedequias mandou buscar Jeremias para se encontrar com ele na terceira entrada do templo do Senhor. Quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Não tente esconder a verdade. Jeremias disse: se eu lhe disser a verdade, você me matará. Se eu lhe der conselhos, você não me ouvirá. Então o rei Zedequias lhe prometeu em segredo: tão certo como vive o Senhor que nos criou, não matarei nem entregarei a homens que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: se você se render aos oficiais babilônios, que você e sua família verão, e a cidade não será queimada. Mas se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, e eles queimarão de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer que os babilônios me entregarem aos judeus que passaram para o lado deles. Quem sabe
que crueldades farão comigo? Jeremias respondeu: você não será entregue a eles, se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Mas se não quiser se render, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que restaram em seu palácio serão trazidas para fora, entregues aos oficiais do exército babilônio. Então as mulheres lhe dirão: que belos amigos você tem. Traíram você e o enganaram. Quando seus pés atolaram na lama, abandonaram a própria sorte. Todas suas esposas e todos seus filhos serão levados pelos babilônios, e você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia, e essa cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Pode ser que meus oficiais fiquem sabendo que falei com você e digam: conte-nos sobre o que você e o rei conversaram. Se não nos contar, o mataremos. Se isso acontecer, diga-lhes apenas que suplicou, para não ser levado de volta ao calabouço de Jonas, pois tem medo de morrer ali. De fato, pouco depois, os oficiais do rei foram ver Jeremias e lhe perguntaram: por que o rei tinha mandado chamá-lo? Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei, e os oficiais foram embora sem descobrir a verdade. Ninguém tinha ouvido a conversa entre Jeremias e o rei. Jeremias continuou preso no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. 39. Em janeiro, no nono ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônio entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Nergal-Sarezer, de Sangar, Nebo-Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer. Passaram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção do vale do Jordão. Contudo, os soldados babilônios o perseguiram e alcançaram o rei Zedequias nas planícies de Jericó. Eles capturaram e levaram a Nabucodonosor em Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois arrancou seus olhos e prendeu com correntes de bronze e levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real e as casas do povo. Derrubaram os muros. Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade. Os desertores tinham passado para o seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá para cuidar de vinhedos e dos campos. O rei Nabucodonosor tinha ordenado Nebuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide de que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele, providencie tudo o que ele pedir. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebuzaradan, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e outros oficiais da Babilônia mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram-nos aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, e Neto de Safã, que o levou para casa. Jeremias permaneceu em Judá no meio do seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: diga ao etíope Ebed-Meleque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: para essa cidade tudo o que prometi, enviarei calamidade, não bem. Você haverá ser destruída, mas eu livrarei daqueles que você tanto teme. Porque confia em mim e darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatei e protegerei, e o Senhor falei. 40. O Senhor deu a mensagem a Jeremias depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado em todos os prisioneiros de Jerusalém e Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: o Senhor, seu Deus, trouxe essas calamidades sobre esta terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso aconteceram todas essas coisas. Mas eu vou tirar suas correntes e libertá-los. Se quiserem ir comigo para a Babilônia, está bem. Providenciarei que cuidem de você. Se não quiser, fique aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia nomeou o governador de Judá. Fique com o povo que ele governa. E se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor.
Então Nebuzaradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento e dinheiro e deixou partir. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e habitou em Judá, com os poucos que haviam ficado na terra. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens, as mulheres e as crianças que não haviam sido enviados para exílio na Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Caréia, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jazanias, filho de Macatita, e todos seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de lhe fazer mal. Não tenha medo de servi-los. Vivam na terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhe irá bem. Ele prometeu: quanto a mim, ficarei em Mispa, e os representarei diante dos babilônios que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomarem e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas de verão e azeitonas e armazenem tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberem que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo em Judá e que Gedalias era governador, começaram a voltar para Judá, dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispa, onde se encontraram com Gedalias, depois seguiram para os homens em Judá, e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Algum tempo depois, Joanã de Caré, ou dos comandantes dos soldados que estavam no interior, foram até Gedalias em Mispá. Eles disseram: você sabia que Bales, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias, em particular se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou: o que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: eu proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. 41. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real e havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispá com 10 homens para encontrar Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto e puxaram a espada e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispá. No dia seguinte, antes de que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Siquém, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado e trazido oferta de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá e foi ao encontro dele, chorando ao longo do caminho. Quando encontrou, disse: venham, veja o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que os acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisternas. Os outros 10 sobreviveram, pois os haviam convencido Ismael a soltá-los ao prometer-lhe trazer suprimentos de trigo, cevada, azeite, mel que havia escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna, cavada pelo rei Asa. Quando ele fortificou a cidade para defender de Bazá, rei de Israel, Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispa, aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando prisioneiros. Quando Joanã, filho de Caréia, e outros comandantes que o acompanharam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele. Eles o alcançaram no grande açude de Gibeon. O povo de Ismael tinha capturado, gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispá escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Caréia, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinha resgatado em Gibeon, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio, que Ismael havia capturado em Mispá, depois de matar Gedalias. Foram
todos para o povoado de Jerutimã, perto de Belém, de onde planejava fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. 42. Então todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Caré, e Jezanias, filho de Josias, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias e disseram: ore por nós ao Senhor seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor seu Deus nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, disse Jeremias. Orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pedirem, e lhes direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor, seu Deus, seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecemos tudo que ele nos ordenar. Que suas ordens nos agradem, quer não. Obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, a quem enviamos como nossa súplica. Pois se obedecemos ao Senhor, nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. Então o profeta chamou Joanã, filho de Careia, outros comandantes e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse-lhes: vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com o seu pedido, e esta é a resposta. Se ficarem nessa terra, eu os edificarei, e não os derrubarei, eu os plantarei, não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam ter mais medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois estou com vocês, e eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha e permita que fiquem nessa terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, e se disserem: não ficaremos nessa terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos. Então ouçam a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão. E ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus do céu. Assim como derramei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês, quando entrarem no Egito. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouça, ó remanescente de Judá, o Senhor lhe disse: não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram: diga-nos tudo que o Senhor, nosso Deus, falar, e nós faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença no Egito, para onde insistem em ir. 43. Quando Jeremias acabou de transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor, seu Deus, Azarias, filho de Josias, e Joanã, filho de Careia, e todos os outros homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo, o Senhor nosso Deus não nos proibiu de ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer isso, pois ele desejava que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Joanã, os outros comandantes de todo o povo não obedeceram à ordem do Senhor para que ficassem em Judá. Joanã e outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar em Judá. Havia uma multidão de homens, mulheres, crianças, filhas do rei e todo de Zaratã. O capitão da guarda havia deixado Gedalias, filho de Aicã, e neto de Safã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nérias. O povo não obedeceu ao Senhor e foi para o Egito, até a cidade de Táfinos. Quando chegaram a Táfinos, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: pegue algumas pedras grandes diante do povo de Judá, enterre debaixo das pedras do pavimento da entrada do palácio do faraó, aqui em Táfinis. Então diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito. Colocarei seu trono sobre essas pedras que escondi. Ele estabelecerá sobre elas sua tenda real, e quando ele vier, destruirá a terra do Egito. Trará morte aos
destinados à morte, exílios destinados ao exílio e guerra aos destinados à guerra. Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojo. Limpará a terra do Egito, como um pastor que tira os piolhos do seu manto, e sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas do templo Sol no Egito e queimará o templo dos deuses egípcios. 44. Jeremias recebeu esta mensagem acerca dos judeus que viviam no norte do Egito, na cidade de Mignol, Táfnis e Mênfis, e também no sul do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram a calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá? Hoje elas estão desertas e em ruínas, porque provocaram minha ira com sua perversidade, queimaram incenso e adorar outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Repetidamente enviei meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos, nem abandonaram sua perversidade e continuaram a queimar incenso para outros deuses. Por isso minha fúria transbordou e caiu como fogo sobre a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, que até hoje são ruínas desoladas. Agora o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, lhes pergunta: por que destrói a si mesmo? Nenhum de vocês sobreviverá, nenhum homem, mulher, criança ou recém-nascido que veio de Judá. Por que provocar minha ira, queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Destruirão a si mesmos, se tornarão objeto de maldição e zombaria para todas as nações. Não se esqueçam dos pecados de seus antepassados, dos pecados dos reis, das rainhas e dos pecados que vocês e sua esposa cometeram em Judá e em Jerusalém. Até hoje não mostraram remorso nem temor. Ninguém escolheu obedecer a minha lei e os decretos que dei a vocês e a seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: estou decidido a destruir cada um de vocês. Tomarei o remanescente de Judá, aqueles que teimarem vir para o Egito e morar aqui, e os consumirei. Cairão no Egito mortos por guerra e fome. Todos morrerão, desde o mais humilde até o mais importante. Serão objeto de condenação, horror e maldição e zombaria. Eu os castigarei no Egito como castiguei em Jerusalém, com guerra, fome e doença. Desse remanescente que fugiu para o Egito, na esperança de um dia voltar para Judá, ninguém sobreviverá, embora anseie voltar para sua terra. Apenas uns poucos retornarão. Então todas as mulheres que estavam presentes e todos os homens que sabiam que suas esposas haviam queimado incenso para ídolos, uma grande multidão de todos os judeus que viviam no norte e sul do Egito, responderam a Jeremias: não ouviremos a mensagem que você transmite em nome do Senhor. Faremos o que bem entendermos. Queimaremos incenso e apresentaremos ofertas derramadas para a Rainha do Céu, como nossos antepassados e nossos reis oficiais sempre fizemos na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles dias havia alimento com fartura. Éramos prósperos e não tínhamos problemas. Mas desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu e deixamos de adorá-la com oferta derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por guerra e fome. Além disso, acrescentaram as mulheres: você imagina que queimávamos incenso, apresentávamos ofertas derramadas à Rainha do Céu e fazíamos bolos que retratavam sua imagem, sem o conhecimento e a ajuda dos nossos maridos. Então Jeremias disse a todos, tanto homens como mulheres, que tinham dado essa resposta: vocês pensam que o Senhor não sabia que vocês e seus antepassados, seus reis oficiais, todo o povo queimava incenso aí na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? O Senhor fez da sua terra objeto de maldição, ruína desolada, sem habitantes como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Todas essas coisas terríveis aconteceram a vocês porque queimaram incenso a ídolos e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram a sua voz, nem seguiram sua lei, seus decretos e seus preceitos. Então Jeremias disse a todos, inclusive às mulheres: ouçam essa mensagem do Senhor, todos vocês judeus que agora vivem no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus do Céu: vocês e suas esposas disseram: cumpriremos nossa promessa de queimar incenso e apresentar ofertas derramadas à Rainha do Céu, e provocaram com suas ações que estavam falando sério. Portanto, cumpra as promessas e os votos que fizeram para ela. Ouçam, porém, esta mensagem do Senhor, todos vocês judeus que agora vivem no Egito. Jurei por meu grande amor, por meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum judeu na terra do Egito pronunciará seu nome. Nenhum de vocês invocará meu nome, nem usará para jurar. Tão certo como vive o Senhor soberano, pois eu os vigiarei para trazer sobre vocês calamidade e não bem. Os judeus que hoje vivem no Egito sofrerão guerra e fome até que estejam todos mortos. Apenas uns poucos escaparão da morte e voltarão do Egito para ajudar. Então todos que vieram para o Egito saberão quais palavras são verdadeiras, as minhas ou as deles.
E esta é a prova que lhes dou, diz o Senhor, de que todas as minhas palavras se cumprirão e de que os castigarei. Assim diz o Senhor, entregarei o faraó, Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos que desejam matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias transmitiu esta mensagem a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, depois que Baruque escreveu tudo que Jeremias havia ditado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque, você disse, estou cercado de aflições, será que já não sofri o suficiente? E agora, Senhor, acrescentou, ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer, e não encontro descanso. Baruque diz o Senhor, destruirei essa nação que edifiquei, arrancarei o que plantei. Você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso, trarei calamidade sobre todos este povo. A você, porém, darei sua vida como recompensa, onde quer que vá. Eu, o Senhor, falei. 46. O profeta Jeremias recebeu do Senhor essa mensagem acerca das nações. Essa mensagem acerca do Egito foi anunciada no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Quando o faraó Neco, rei do Egito, seu exército foram derrotados junto ao rio Eufrates por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, na batalha de Carquemes. Preparem seus escudos e avancem para as batalhas. Selem os cavalos e montem neles cavaleiros. Tomem suas posições e coloquem os capacetes, afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo? O exército egípcio foge apavorado. Seus guerreiros mais valentes correm sem olhar para trás. Estão cercados de terror, diz o Senhor. Os mais zelosos não conseguem fugir, os mais fortes não podem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, que tropeçam e caem. Quem é este que sobe como o Nilo no tempo das cheias e inunda toda a terra? É o exército egípcio que inunda toda a terra. Conta a vantagem de que cobrirá como uma enchente e destruirá a cidade de seus habitantes. Avance cavalos de guerra e ataquem guerreiros valentes do Egito. Venham todos vocês, aliados da Etiópia, da Líbia e da Lídia, hábeis com escudo e arco, porque este é o dia do soberano Senhor dos exércitos, dia de vingar de seus inimigos. A espada devorará até se fartar, sim, até se embriagar com seu sangue. O soberano Senhor dos exércitos receberá algum exército na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade para buscar remédio, ó filha virgem do Egito, mas de nada adiantarão seus muitos medicamentos, pois não há cura para você. As nações ouvirão falar de sua humilhação. A terra está cheia de seus gritos de desespero. Seus guerreiros mais valentes tropeçarão uns nos outros e juntos cairão. Então o Senhor deu ao profeta Jeremias esta mensagem acerca dos planos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anuncie esta mensagem no Egito. Proclamem em Migdol, Mênfis e Táfnis. Prepare-se para a batalha, pois a espada devorará todos ao seu redor, porque seus guerreiros caíram, não conseguem ficar em pé, pois o Senhor os derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros e dizem entre si: venham, vamos voltar ao nosso passado, à nossa terra natal. Vamos fugir da espada do inimigo. A eles dirão: o faraó, rei do Egito, só faz barulho e perdeu sua oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Vem contra o Egito alguém alto como o Monte Tabor, como o Monte Carmelo junto ao mar. Arrume a bagagem, prepare-se para ir ao exílio, povo do Egito. A cidade de Mênfis será destruída e não restará um só habitante. O Egito é formoso como uma bela novilha, mas uma grande mosca do norte está a caminho. Os mercenários do Egito são fortes como bezerros gordos, mas eles também darão meia volta por dia. Pois este é um dia de grande calamidade para o Egito, o tempo de seu castigo. O Egito foge como uma serpente que desliza para longe. Os exércitos invasores avançam e vêm contra ele com machados, como se fossem lenhadores. Cortarão seu povo como árvores do Senhor, pois são mais numerosos que gafanhotos. O Egito será humilhado, será entregue ao povo do norte. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: castigarei Amon e o Deus Tebas e todos os outros deuses do Egito. Castigarei seus governantes, o faraó e todos que nele confiam. Eu os entregarei àqueles que desejam matá-los, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e seu exército. Depois disso, porém, a terra voltará a ser habitada como no passado. Eu, o Senhor, falei. Mas não tenha medo, meu servo Jacó, não desanime, ó Israel, pois eu o trarei de volta das terras distantes, seus descendentes se tornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz, sossego, e ninguém o assustará. Não tenha medo, meu servo Jacó, pois estou com você.
Diz o Senhor: destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. 47. O Senhor deu essa mensagem ao profeta Jeremias acerca dos filisteus de Gaza, antes dele ser derrotado pelo exército egípcio. Assim diz o Senhor: do norte se aproxima uma enchente para inundar a terra. Destruirá a terra e tudo que nela há. Tanto as cidades como seus habitantes, o povo gritará de terror, todos na terra se lamentarão. Ouçam o ruído dos cascos de cavalo, o barulho dos carros de guerra e o estrondo de suas rodas. Os pais fogem apavorados sem olhar para trás para seus filhos indefesos. Chegou o dia de destruir os filisteus, seus aliados de Tiro e Sidom. Sim, o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Creta. Gaza será humilhada e sua cabeça será raspada. Ascalon ficará em silêncio, e você, remanescente da planície costeira, até quando cortará a si mesmo em sinal de lamento. Ó espada do Senhor, quando descansará? Volte para sua bainha, repouse e aquiete-se. Mas como pode se aquietar se o Senhor enviou uma missão? Deve destruir a cidade de Ascalon e o povo que vive no litoral. 48. Esta mensagem acerca de Moabe: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que aflição espera a cidade de Nebo. Logo ela estará em ruínas. A cidade de Kiriataim será humilhada e conquistada, a fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe, pois em Hesbom tramam destruí-la. Dizem: venham, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Madimém também será silenciada, a espada o perseguirá. Ouçam os gritos de Horonaim, gritos de devastação e de grande destruição. Toda a terra de Moabe está destruída. Suas crianças gritarão aos prantos, seus refugiados não param de chorar enquanto sobem a ladeira para Luite, gritam de terror. No caminho que desce para Oranaim, fujam para salvar a vida. Escondam-se no deserto, porque confiar em sua riqueza e habilidade serão capturados. Seu Deus Camus será levado para terras distantes, junto a seus sacerdotes e oficiais. Todas as cidades serão destruídas e ninguém escapará, nem nos planaltos, nem nos vales, pois o Senhor falou. Quem dera Moabe tivesse asas para que pudesse voar para longe, pois suas cidades ficarão desertas, sem nenhum habitante. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor, que impedir sua espada de derramar sangue. Desde o início de sua história, Moabe viveu em paz, nunca foi para exílio. É como o vinho deixado em repouso. Não foi passado de uma vasilha para outra, e agora está aromático e suave. Mas está chegando o dia do Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha, e eles despejarão e despedaçarão a vasilha. Enfim, Moabe terá vergonha de seus deuses, Camus. Como o povo de Israel se envergonhou do bezerro de ouro em Betel. Você costumava dizer: somos fortes, guerreiros valentes. Agora, porém, Moabe e suas cidades serão destruídas, seus jovens mais promissores morrerão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe vem depressa, a calamidade se aproxima. Vocês, amigos de Moabe, lamentem por ela e chorem. Vejam como o cajado forte está quebrado, como o cedro glorioso está em pedaços. Desçam de sua glória e sentem-se no pó, habitantes de bom. Pois os destruidores de Moabe também o arrastarão, derrubarão todas as suas torres. Fiquem à beira do caminho e vigiem, habitantes de Aroer. Perguntem àqueles que fogem de Moabe: o que aconteceu? A resposta será: Moabe está em ruínas, humilhada, chora e lamenta, e anuncia as margens do rio Armon. Moabe foi destruída. Julgamento chegou às cidades do Planalto: Alon, Jaza, Mefate, Dibon, Nebo, Bet-Diblataim, Kiriataim, Bet-Gamul, Bet-Meon, Keriosate, Boza e todas as cidades de Moabe distantes e próximas. A força de Moabe acabou, seu braço foi quebrado, diz o Senhor, que ele cambaleie e caia como um bêbado, pois se rebelou contra o Senhor. Moabe se revolverá no próprio vômito, todos zombarão dela. Você não zombou dos israelitas? Acaso forem encontrados na companhia de ladrões, para que desprezados dessa forma, fujam de suas cidades e morrem em cavernas, habitantes de Moabe, escondam-se como pombas que fazem seus ninhos nas fendas dos rochedos. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos de sua soberba e sua arrogância e seu coração aflito. Conheço sua insolência, diz o Senhor, mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto seus atos. Agora chorarei por Moabe, sim, gritarei de tristeza por Moabe. Lamentarei pelos homens de Kir-Hareset. Habitantes de Sibna, cheia de videiras, chorarei por vocês, mais do que chorei por Jazer.
Seus amos se estendiam até o mar morto, mas o destruidor acabou com tudo. Colheu suas uvas e seus frutos de verão. Alegria e exultação desapareceram da fértil Moabe. Os tanques da prensa deixaram de produzir vinho. Ninguém mais pisa as uvas com gritos alegres. Há gritos, mas não de alegria. Seus gritos de terror são ouvidos desde Esbom até Eleale e Ejaz, desde Zoar até a Horonaim e Eglat-Silisa. Agora até as águas de Ninrim secaram. Darei o fim a Moabe, diz o Senhor, pois o povo oferece sacrifícios nos santuários idólatras e queima incenso a seus falsos deuses. Meu coração geme como uma flauta por Moabe e por Kir-Hareset, pois toda sua riqueza se foi. Seus habitantes raspam a cabeça e a barba, fazem corte nas mãos e vestem pano de saco. Há choro e tristeza em toda a cidade das ruas de Moabe, pois eu despedacei como um jarro velho que ninguém quer. Diz o Senhor, como se estilhaçou. Ouça o cheiro, veja a humilhação de Moabe. Tornou-se objeto de zombaria, exemplo de ruína para todos os seus vizinhos, diz o Senhor. Veja o inimigo desce veloz como águia e abre suas asas sobre Moabe. Suas cidades cairão e suas fortalezas serão conquistadas. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como uma mulher em trabalho de parto. Moabe deixará de ser nação, pois se exaltou diante do Senhor. Terror, armadilhas e laços esperam. Ó Moabe do Senhor, quem fugir do terror cairá na armadilha, quem escapar da armadilha escapará, será apanhado no laço. Não deixarei que ninguém escape, pois a hora de seu castigo chegou, diz o Senhor. O povo foge até Esbom, mas não consegue seguir adiante. Pois de Esbom, antiga cidade do rei Seom, vem fogo para devorar toda a terra e seus rebeldes habitantes. Que aflição espera, ó Moabe. O povo do Deus Camo será destruído, seus filhos e suas filhas foram levados para o exílio. No futuro, porém, restaurarei a cidade de Moabe, eu, o Senhor, falei. Aqui termina a profecia de Jeremias contra Moabe. Mensagem a respeito de Amon. Esta mensagem acerca dos amonitas, diz o Senhor. Acaso não há descendentes de Israel para herdar a terra de Gade? Porque vocês que adoram Maloque habitam na cidade de Gade, está chegando o dia do Senhor, em que farei soar gritos de guerra contra a cidade de Rabá. Ela se tornará um monte de ruínas, e os povoados vizinhos serão queimados. Então Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram dele, diz o Senhor. Grite, ó Esbom, pois a cidade de Ai está destruída. Chorem, ó habitantes de Rabá, e vistam roupas de luto. Lamentem, escondam-se entre os muros, pois seu Deus Maloque será levado para as terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde. Confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais lhe faria mal. Mas eu trarei terror sobre você, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Seus vizinhos a expulsarão de sua terra e ninguém ajudará seus habitantes quando fugirem. No futuro, porém, eu restaurarei a situação dos amonitas, eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não há sabedoria em Temã, não resta ninguém para dar bons conselhos, sua sabedoria desapareceu. Dê meia volta e fujam. Escondam-se em cavernas profundas, ó habitantes de Dedã, pois quando eu trouxer calamidade sobre Edom, castigarei vocês também. Aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. Se os ladrões viessem à noite, não levariam tudo, mas eu os despojarei completamente da terra de Edom e não restará lugar algum para se esconder. Seus filhos, irmãos e vizinhos serão todos destruídos e Edom deixará de existir. Protegerei contudo os órfãos que restarem em seu meio, e as viúvas também podem esperar minha ajuda. Assim diz o Senhor. Seus inocentes têm de sofrer, quanto mais vocês não ficarão impunes. Também beberão deste cálice. Pois jurei por meu próprio nome, diz o Senhor, que Boza se tornará objeto de horror e um monte de ruínas. Será motivo de zombaria e maldição. Todas as suas cidades ficarão desoladas para sempre. Ouvi uma mensagem do Senhor, que o embaixador foi enviado às nações para dizer: formem uma coalizão contra Edom e preparem-se para a batalha. Assim diz o Senhor a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações e será desprezado por todos. Você foi iludida pelo meio que provoca e por seu orgulho. Vive numa fortaleza de pedra e controla os altos dos montes. Mas ainda que faça seu ninho nas alturas como as águias, eu a derrubarei, diz o Senhor. Edom será objeto de horror, todos que passarem por ela ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando vierem suas ruínas. Será como destruição de Sodoma e Gomorra e suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém verá ali, ninguém habitará nela, firei como um leão que mata do Jordão, que ataca as ovelhas do pasto. Expulsarei Edom de sua terra e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim que pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade?
Ouça o que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temã. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. A terra tremerá como estrondo da queda de Edom. Até ao mar vermelho se ouvirá o seu clamor. Veja o inimigo desce veloz como águia e abre suas asas sobre Bósfora. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como uma mulher em trabalho de parto. Esta mensagem acerca de Damasco: o medo tomou conta da cidade de Ramate e Arpade, pois ouviram a notícia de sua destruição. Seu coração está agitado como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu e todos seus habitantes se preparam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderam dela, como da mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas, todos seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo dos muros de Damasco e ali queimará os palácios de Ben-Hadad. Esta é a mensagem acerca de Quedar e dos reis Azor e Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou. Assim diz o Senhor: avance contra Quedar, destrua o povo do Oriente. Tomarão seus rebanhos e tendas e levarão seus bens e camelos. Por toda parte se ouvirão gritos de pânico, estão cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor. Escondam-se em cavernas profundas, habitantes de Azor. Pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, está se preparando para destruí-lo. Subam e ataquem essa nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto. Não tem muros nem portões, vocês tomarão como despojo os camelos e os outros animais deles. Espalharei ao vento essa gente que vive em lugares distantes. Trarei calamidade sobre eles de todos os lados, diz o Senhor. Azor se tornará morada de chacais e ficará desolada para sempre. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. O profeta Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elão, os melhores soldados de seus exércitos, trarei inimigos de todos os lados, espalharei os habitantes de Elão, os quatro ventos serão exilados em nações do mundo inteiro. Irei com inimigos de Elão para despedaçá-lo. Em minha ira ardente trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Seus inimigos perseguirão com a espada, até que os tenham destruído completamente. Colocarei meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e seus oficiais. No futuro, porém, restaurarei a situação de Elão. Eu, o Senhor, falei. Somente até aqui. Dessa forma, terminamos mais uma leitura hoje do capítulo de número 38 até o 49. 38 ao 49. Amanhã será dia 464, dia 4/3/26. Vamos para a live de número 63, a partir do versículo de número 50. Dessa forma, encerramos mais um dia. Maravilhoso ver a palavra e se deparar com essas palavras que emitiram o juízo de Deus contra todos aqueles que se rebelaram. Lembre-se que nós somos rebeldes, que necessitamos da transformação mediante o agir do Santo Espírito, que possamos clamar ao Senhor, sabendo que nada temos a oferecê-lo, que essa sua misericórdia nos foi estendida mediante a graça derramada em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, que nós possamos ter reverência para com a palavra do Senhor, clamar a Ele para que Ele nos direcione, de maneira que possamos viver, de maneira que seu nome seja glorificado. Parabéns a vocês que estão aí se empenhando dia após dia. Estamos seguindo firmes e fortes. Amanhã terminaremos Jeremias e entraremos no outro livro que também é atribuído a Jeremias, que é Lamentações. Provavelmente nós não conseguimos. Provavelmente nós vamos terminar, acredito que bem em cima. Já vamos iniciar até mesmo Ezequiel, provavelmente. Perfeito? Que o nome do Senhor seja exaltado. Lembrando que hoje nós cultuaremos o Senhor às 20 horas, ali na Rua Breja Alegre, 138. Fica na Vila Olímpia. Se você quiser fazer parte, estar conosco cultuando o Senhor, fica aqui o convite. Se não, amanhã às 5h59 nós estaremos aqui para a honra em nome do Senhor. Parabéns pela sua dedicação, empenho. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Um beijo, até daqui a pouco para quem eu vou ver, se não amanhã. Até amanhã, 5h59. Beijo, fui.